Fala aí, meus amiguinhos. Sexta-feira de noite, sim, esse quadro que eu respondo as perguntas de vocês ainda existe. Não saiu semana passada, meu povo, porque o sorteio da Copa do Mundo me fez ficar 5 horas no ar e depois eu tinha que gravar vídeo do sorteio, não tinha o menor carisma. Aí no sábado jogou o Barcelona, fiz vídeo do Barcelona. Aí domingo eu não queria fazer porra nenhuma. E eu ainda acho que eu fiz vídeo domingo? Não sei, não. Aí segunda-feira eu fiz vídeo pós-final de Campeonato Brasileiro. Enfim, a vida passou por cima e hoje, sexta-feira, 8h17 da noite, tô começando a gravar esse vídeo aqui pra vocês. Não faz favor de deixar um like e de se inscrever aqui para não perder os próximos conteúdos também do canal. Vou responder algumas perguntas da semana passada e outras perguntas dessa semana. O Júlio Schid, da Compril Ensina Romário Corp, pergunta: quem você acha que podem ser as maiores surpresas da Copa de 2026, positiva e negativa? Considerar Marrocos outra vez uma surpresa, embora tenha feito um bom ciclo, seja uma seleção semifinalista, eu acho que pode ser uma boa. Sim, acho que Marrocos de novo pode ir bem, pode chegar longe. Eu acho que a seleção argentina pode ser negativa, embora nos jogos que importava foi bem, mas ganhou uma Copa América sem jogar bem, goleou o Brasil sem o Messi. A Argentina acho que fez um ciclo de manutenção e alguma renovação, mas enfim, não me parece uma seleção com a mesma cancha de 2022. Eu acho que, e pelo cruzamento, né, pode pegar o segundo colocado do grupo da Espanha se passar em primeiro, se passar em segundo pega o primeiro colocado do grupo da Espanha, pode ser o Uruguai, embora o Uruguai esteja em pé de guerra com seu treinador, pode se dar mal. E acho que Equador pode ser uma surpresa positiva também. Japão pode ser uma surpresa positiva. Claro que a Noruega. Então, entre Noruega, Japão, Equador, Marrocos, eu acho que dessas podem ser as surpresas positivas. A Argentina acho que pode ser a surpresa negativa dessa Copa do Mundo. Vamos ver. A Thalita Nunes perguntou quem leva a Copa do Brasil. Essa pergunta semana passada teria uma resposta bem diferente, né? Porque Cruzeiro e Fluminense largaram como favoritos e os dois perderam os jogos de ida. O Cruzeiro em casa, o Fluminense num campo neutro no Maracanã. Eu acho que está bem aberto, tá? Assim, acho que pode dar qualquer coisa agora. Ainda acho que o Fluminense, para virar contra o Vasco, tem mais chances do que o Cruzeiro para virar contra o Corinthians, porque é campo neutro, e porque o Vasco é mais irregular, ou é pior time, por assim dizer, do que o Corinthians, embora tenham terminado quase juntos o Campeonato Brasileiro. O Corinthians eu acho que tem mais bons jogadores, inclusive, do que o Vasco. O Vasco, para mim, tem a revelação do ano do futebol brasileiro, que é o Ryan, mas o Corinthians tem jogadores bons que não conseguem ser regulares, então acho que está bem aberto ainda. Eu acho que Corinthians e Cruzeiro é mais ou menos 60-40, Vasco e Fluminense 55-45. Ainda acho que Cruzeiro e Fluminense, pelo ano que fizeram, pelo momento que viviam, tem mais capacidade de jogar melhor o segundo jogo, de igualar esse placar negativo que eles têm até aqui, do que se fossem times mais equilibrados com Vasco e Corinthians teriam chances, né? Se o Corinthians não pegasse um time tão bom na volta, em casa, tendo vencido de 1-0 fora, acho que ele seria mais favorito do que é. É a mesma coisa, se o Vasco não pegasse um time que está em boa fase como o Fluminense, também acho que seria diferente. Para mim tá bem aberto, tá meio que quase 50 assim para todo mundo. Vou ficar em cima do muro simplesmente porque eu não sei. Eu poderia chutar aqui qualquer coisa. A minha percepção hoje é diferente da semana passada, isso sim. Barcelona Total, que é ex-Barcelona da Ilusão, mudou para Barcelona Total, teve um rebrand aqui. O administrador está estudando marketing aparentemente. Abraço para você, Barcelona Total. O que tá achando de Eric Garcia e Gerard Martin na zaga? Na zaga não, ele só perguntou de Eric Garcia e Gerard Martin. Inclusive ele escreveu Gerard Maldini. São dois jogadores desses que o Flick transformou para essa temporada, né? Eu também acho que o Firmino, embora não tenha jogado bem contra o Eintracht Frankfurt, é um jogador melhorado, e o Ferran também. Mas são dois jogadores melhorados para essa temporada. O Eric Garcia já estava jogando bem no final da temporada passada, quando o Condé se machuca, ele joga bem de lateral direito no final da temporada anterior. E o Gerard Martin, desde a pré-temporada, no primeiro amistoso que ele jogou de zagueiro pela esquerda, eu gostei. Porque tem seriedade de zagueiro, velocidade também. Como é um lateral, ele tem bom passe, né? Eu acho que o Gerard Martin vai mal em espaços curtos. O domínio dele é meio que longo demais, passes curtos ele não vai tão bem, mas para passes esticados, chegada para finalizar de fora e tal, ele vai bem. Acho que é um jogador que, trabalhado, pode ser um bom zagueiro. Quem não tá bem para mim é o Cubarsí. Bom, o Ronald Araújo nem precisa dizer, mas o Cubarsí essa temporada e o Condé também deram uma queda, mas esses dois melhoraram. Eric Garcia e Gerard Martin estão jogando muito bem.
2 jogadores melhorados pelo Hans Flick. O Hans Flick é muito de meritocracia, né? Acho que se esses caras estiverem merecendo, eles vão continuar jogando. Will Chagas 20, na sua opinião, quais times vão cair para a Série B, além de Sport e Juventude? Eu acho que eu errei tudo aqui, tá? Eu achava que caiu o Vitória. E certamente antes da última rodada eu achava que caiu o Inter. Então isso aqui já foi. Ferreira X _ 07. Com os jogadores saudáveis em 2026, o Palmeiras é considerado favorito na Libertadores? Não, Palmeiras e Flamengo entram como favoritos, são os melhores times da América. Então, o favorito não, mas é um dos favoritos, assim. Palmeiras e Flamengo, em tudo que eles forem jogar, eles são considerados os favoritos. Eu acho que o Palmeiras precisa que seus jogadores joguem mais. Jogadores no Palmeiras que não jogam tudo que podem. Felipe Anderson, o Veiga já há algum tempo. Teve o despertar do Vitor Roque no segundo semestre, mas ainda me parece um Palmeiras bem Abel Ferreira, né? Que teve algumas semanas de bom futebol, de boa bola, e de resto é um time mais engessado, de bola longa, de segunda bola, de rebote, e não um time de trabalhar a bola. Não sei até que ponto que esse modelo assim, é muito competitivo, mas acho que depende sempre de um ótimo desempenho defensivo para dar certo. E esse ano teve um desempenho defensivo razoável, mas acho que o ataque deixou na mão, né? O time não fez gol no Santos, o time não fez gol no Vitória, depois o time não faz gol no Fluminense, no Flamengo nem se fala, então precisa jogar mais bola o Palmeiras para o ano que vem. Até porque esses dois descolados que tem, Flamengo e Palmeiras, pode existir um descolamento entre eles. Porque o que a gente tinha era o Palmeiras, acho que funcionando muito bem como clube, estrutura, treinador, manutenção, e o Flamengo com grandes nomes e uma convulsão de troca de técnicos. A partir do momento que o Flamengo arruma a casa com o Felipe Luiz, eu acho que se tiver também mais jogadores decisivos do meio para frente, porque hoje a gente tem uma Arrascaeta brilhando muito, mas todos os outros meio patinando, mas o Flamengo pelo menos tem mais, acho que o Flamengo tem mais bola que o Palmeiras, a tendência é ele dar um passinho à frente. Acho que não vai descolar, não vai ser uma soberania absoluta do Flamengo, mas eu acho que ele pode dar um passinho à frente do Palmeiras. O Palmeiras precisa jogar mais bola. É um clube que investe demais pro futebol que joga, para a qualidade do futebol apresentado. Outra coisa é ser competitivo. Eu não quero que o Palmeiras seja o Manchester City do Pep Guardiola. Não acho que vai ser, sabe? Não é uma ilusão que eu tenho. Mas com os jogadores que tem, algo mais do que chutão para o Vitor Roque correr, acho que o Palmeiras tem que fazer sim. BJ3062. Qual seria o melhor clube para o Vini na Premier? Acho que o Liverpool, né? Especialmente se o Salah sair. No momento que eu estou gravando isso, ainda não sabemos se o Salah vai jogar contra o Brighton ou não esse final de semana, se ele vai fazer as pazes, se ele vai querer continuar ou não. Mas acho que a possível saída do Salah do Liverpool gera uma ausência, uma lacuna grande de referência, de idolatria. O que está tentando fazer o Arne Slot, colocando mais o meio-campista, tirando o Salah do time, fazer ser um time mais trabalhador para parar de tomar tantos gols como o Liverpool vem tomando. Então acho que o Vini seria um bom nome, não que ele seja um super trabalhador sem bola, mas para assumir esse papel de protagonismo que eu acho que fica vazio sem a presença do Salah. Claro que joga por outro lado de campo, o Liverpool nem um substituto natural do Salah tem, né? O Liverpool não tem um ponta direita para jogar por ali. O Vini seria por outro lado, onde já tem o Gakpo, onde pode jogar o Virtus, onde o Ekitike também pode jogar com 2 atacantes como vem fazendo, com Isaac e Ekitike e 4 meio-campistas, mas para mim o ideal para o Vini seria o Liverpool. Diógenes GS 92. Com todos os jogadores brasileiros 100%, qual seria a melhor forma de aproveitar o Rafinha na seleção? Para mim, todo 100% aqui também entra o Neymar. A questão para mim do Neymar hoje na seleção é o estilo de jogo que quer fazer o Ancelotti, se o Neymar se encaixa ali. Ele quer um ataque muito móvel, que pressione muito na frente e com muita capacidade de aceleração. Os 4 jogadores de frente hoje, Estevão, Matheus Cunha, Vini e Rodrigo, os 4 que jogaram os 3 últimos amistosos, tirando o Japão que foi o time reserva, esses 4 jogadores têm muita capacidade de movimentação e de correr. Bola na frente e correr, e de troca de posição entre eles. O Neymar é o contrário disso. O Neymar hoje é bola no pé, jogo mais pausado, e ele até pode fazer o time correr. Não sei se simplesmente trocar uma peça, tirar, por exemplo, o Matheus Cunha, colocar o Neymar, se a dinâmica dos outros é muito prejudicada ou não. Sobre o Rafinha, eu acho que ele entra no lugar do Rodrigo. Porque o que a gente tem hoje é
O Vini parte da ponta esquerda e o Rodrigo por dentro. E quando vão atacar, eles trocam de posição. O Vini vai atacar mais por dentro e o Rodrigo fica um pouco mais pelo lado. E na hora de defender, principalmente, né? O Vini fica marcando o zagueiro e o Rodrigo corre como meio-campista para trás. O time defende num 4-4-2. Estevão e Rodrigo, Casemiro, Bruno Guimarães. Lá na frente, o Matheus e o Vinícius. E eu acho que o Rafinha faz muito bem, o Rodrigo também faz muito bem, mas eu acho que o Rafinha faz muito bem esse papel defensivo, de consciência defensiva que ele tem, de energia defensiva que ele tem. E o desempenho do Rafinha, no último ano e meio, é bem melhor do que o do Rodrigo. O Rodrigo ficou aí 32 jogos sem marcar. Então, para mim, o lugar do Rafinha é o lugar do Rodrigo na seleção brasileira hoje. Oliveira Paulo, motivos para acreditar no Brasil durante a Copa 2026. Cara, é uma seleção que coloca medo, o Brasil coloca medo nos outros, o Brasil desperta muito respeito, seja lá como ele chegue, o Brasil coloca medo. O Brasil tem um bom grupo, eu acho que tem um mata-mata chato, mas que é ok, até as quartas de final, quando pode pegar a França, né? Quando pode pegar a Inglaterra, aí acho que fica um pouquinho mais chato. Tem muitos bons jogadores, o Brasil tem muita gente capaz de decidir. Copa do Mundo muitas vezes é times fechados, jogos fechados e alguns jogadores tirando o coelho da cartola, e o Brasil tem muita gente para fazer isso. O Brasil tem um muito bom técnico, adaptável, que consegue fazer boas leituras de jogos, bom de mata-mata, como é o Carlo Ancelotti, maior vencedor da Liga dos Campeões. Em termos de nomes, eu acho que o Brasil é top 5 fácil do futebol mundial. Em termos de nome, eu acho que Espanha e França estão à frente, depois eu acho que vem Portugal, depois vem Alemanha, Brasil e Inglaterra, acho que nessa ordem, então acho que assim, é top, o que eu falei? Espanha e França, né? Espanha, França. Aí depois acho que é Portugal, Brasil, Alemanha, Inglaterra. Acho que o top 6 é esse, depois a Argentina, individualmente. Então, falta coletivamente, tem peso muito grande, tanto as Copas do Mundo sem vencer, existe um peso muito grande na seleção brasileira, não foi um bom ciclo, não teve tempo de se preparar para muitas situações. O Brasil continua penando contra as seleções que jogam muito fechadas, vai encontrar na Copa do Mundo seleções que jogam muito fechadas, mas eu acho que assim, tem bons jogadores, tem bom técnico, é tiro curto a Copa do Mundo, impõe respeito nos adversários, o Brasil sempre entra como favorito. Estando entre os 5 favoritos, e acho que o Brasil está, qualquer coisa pode acontecer. Heitor FL, o que achou do ano do Palmeiras? Nada demais, né? Assim, nada de menos também, tá? Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, a melhor pontuação de um vice-campeão. Palmeiras chegou à final da Libertadores e perdeu em um jogo muito ruim dos dois lados. Lembrando, 2 finalizações no alvo, o gol do Danilo e uma falta cobrada pelo Everton Cebolinha. Os 2 chutes ao alvo de bola parada. Acho que o Flamengo tentou jogar mais do que o Palmeiras. O Flamengo também tentou mais bolas longas, ou tentou 4 bolas longas menos do que o Palmeiras. A questão é que o Flamengo tentava tocar, não conseguia bola longa. O Palmeiras de cara já tentava bola pro Vitor Roque e pro Flaco. Só isso. Mas assim, a final foi ruim pros dois. Acho que o Palmeiras jogou pior que o Flamengo, mas a final foi ruim pros dois. Então é um ano que o Palmeiras chega perto no Brasileiro, chega perto na Libertadores. Ele tem que fazer isso sempre. E aí, meio que trabalhar um pouco melhor para a sorte lhe sorrir, né? Trabalhar um pouco melhor, ter um pouco mais de bola para não depender só de bola longa para o Vitor Roque, de cruzamento na área, para ganhar um dos confrontos diretos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, que foi o que fez a diferença no final das contas. Então acho que o Palmeiras fez o que deve fazer, está sempre estruturado, competitivo, forte, para estar sempre brigando. A obrigação do Palmeiras é estar sempre brigando, está sempre ali martelando. E se um ano ele for um pouco melhor e o rival for um pouco pior, ele vai vencer. Esse ano o Flamengo não deu chances. Para o ano que vem, o que o Palmeiras tem que fazer? A mesma coisa? Não, tem que melhorar para fazer tudo o que ele fez esse ano, só que ele tem que melhorar, porque vai que o Flamengo também melhora. Ele vai ficar muito distante. Então ele tem que melhorar em relação ao que foi esse ano. Acho que especialmente na produção com bola. O time tem que ter mais argumentos e artifícios para incomodar o seu adversário do que teve boa parte desse ano. Berni... Como é que é o seu nome, cara? Berni Niléu, 16. Especulações de Seabra no meu Coritiba, Beckler. Como foi no Cruzeiro? O Seabra acho que foi bem no Cruzeiro. Ele se perde, o time se perde a partir do momento que chegam uns reforços que tem que jogar porque sim. Perdeu a estrutura de time que tinha ali, perdeu o sentido de time. Era um time com início, meio e fim, se perdeu. No Bragantino, acho que ele também conseguiu montar essa estrutura e depois também não conseguiu dar continuidade, né? Assim, começou muito bem, depois o Bragantino
Red Bull Bragantino se perdeu com o Seabra. Acho que é um técnico com bons conceitos. Precisa trabalhar e evoluir nisso de um pouco mais de consistência de jogo, de como que seu time não vai passar tanto tempo sem ganhar, aconteceu nos seus 2 trabalhos. Bons conceitos, conceitos de bom futebol, futebol ofensivo, 4-3-3, bola no pé. Então acho que uma boa para o Curitiba, tentar jogar bola. Ele conseguiu fazer Cruzeiro e Red Bull jogar bola, Red Bull Bragantino, e acho que pode fazer isso no Coxa também. Não sei se fechou ou não, tá? Essa pergunta da semana passada eu não olhei, que é o novo técnico do Curitiba. Memphis Duda, o Galo tem salvação? Pô, tem que ter salvação. A questão é qual que é a salvação do Atlético. Eu acho que chega um momento de reformulação mesmo pesada no Galo. Porque os 2 últimos anos, apesar de 3 finais, né, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, o ano corrido do Atlético passa de novo uma sensação muito ruim. E o Hulk tá ficando velho. Eu acho que o Atlético há muito tempo, em grandes jogos, em grandes momentos, precisa do Hulk tirando o coelho da cartola, precisa do Hulk fazer alguma coisa, senão não acontece. Eu acho que de novo foi assim, de novo quando o Hulk é normal que não esteja bem, quando ele vai mal, o time não anda, não dá um passo para frente. Então, acho que o Atlético precisa de reformulação, para isso eu acho que ele precisa saber o que ele quer, como que ele quer trabalhar, qual é o perfil de contratação que ele tem que fazer. E tem a questão financeira. Será que o Atlético pode fazer uma reformulação para continuar brigando? Porque o Atlético tem uma dívida muito grande, é uma dívida de banco, então tem juros de 15% ao ano a dívida do Galo, parte da dívida do Galo. E basicamente o que ele ganhar mais do que ele gastar, se ele ganha 500 milhões e ele gasta 450 milhões por ano, esses 50 são para pagar juros, não é nem que ele está abatendo a dívida, ele só não está deixando a dívida crescer mais ainda. Então é uma situação financeira muito difícil se não vier ali alguém botar mais um cheque para resolver e para tapar esse buraco financeiro que o Atlético tem. Dentro de tudo isso, deveria ser muito difícil do Atlético ter salvação, tá? O normal é que fosse muito difícil ter salvação. Mas a gente já viu o Rafael Menin falando, se a gente for gastar o que a gente ganha, a gente vai ser igual o Ceará. Eu acho que era o certo a acontecer, mas não é o que acontece. Então não sei se o Atlético vai trabalhar só com o que ele ganha, menos o que ele gasta, e a partir daqui fazer contratações e fazer essa reformulação tão necessária. Pode ser que ele ganhe 500 e que ele gaste 700. E o Atlético não está sozinho nessa piscina, tá? Vários clubes gastam muito mais dinheiro do que ganham, ou porque tem SAFs e tem capacidade de alguém fazer isso, enquanto o fair play financeiro não é implementado no Brasil, ou porque simplesmente gasta e depois vê como é que paga. Corinthians, São Paulo, a gente está vendo. São Paulo teve transfer ban esse ano, mas foi por outro motivo. O Corinthians tem transfer ban toda hora. Compra, não paga. O Santos gasta muito mais dinheiro do que ganha. Isso, infelizmente, é a realidade do futebol brasileiro. Pode ser que seja mais uma vez a aposta do Atlético. Eu gostaria que não, para o Atlético e para todos. E não gastando mais do que ganha e tentando zerar a dívida, se o Atlético tem salvação ou não, a curto prazo deveria ser não, tá? Curto prazo deveria ser sofrimento, vacas magras, poucas contratações. Tomara que suba alguém da base que seja capaz de reverter essa situação. Mas eu sei que eu estou falando aqui de uma situação muito hipotética que daqui a pouco para investir, contratar um tanto de gente, não custa nada. Carlos Bruno Queiroga. Mundial de Clubes em 2029 no Brasil seria uma boa? Seria uma ótima. Seria uma ótima que a FIFA colocasse o Mundial. Eu acho que ela pode querer colocar o Mundial, onde vai ser a Copa do Mundo para fazer evento teste. Mas eu acho que seria uma ótima se a FIFA colocasse o Mundial em quem quer o Mundial, né? Os europeus não querem, não ligam muito, os europeus estavam meio que nem aí pro Mundial. Talvez colocando na Europa eles passem a querer, eles passem a se importar. Só que meio de ano na Europa é um calorzaço, um absurdo. Se for na Espanha, a temperatura acima de 30, em alguns lugares acima de 40 graus. Férias, tá todo mundo viajando. Então, não sei se o europeu ia se interessar tanto. No Brasil, ia garantir estádio cheio, ia garantir festa, ia gerar repercussão. Eu só não sei o quanto que o europeu ia assistir, e faz diferença o europeu assistir, porque os clubes europeus têm muita torcida, são os clubes europeus que ditam meio que o ritmo do futebol mundial, então não é baba-ovo de gringo, é dançar conforme a música que toca. Acho que para o mundial pegar, tem que pegar para os europeus. Trazer para um país futeboleiro como o Brasil, um país que gosta, seria ótimo para a estética do mundial, de estádios cheios e tal. Então por isso acho que seria uma boa. Mas acho que também seria uma boa levar para a Espanha, para Portugal e talvez para Marrocos, que vão ser as principais sedes da Copa do Mundo de 2030, pelo teste, pelos eventos teste, e também para agradar o europeu e para ver se pega entre os times europeus, entre as torcidas europeias,
se vira a tal da mini Liga dos Campeões, que talvez a FIFA tenha vontade de que seja o seu Mundial. Paulo Renan 00. Marcelo, qual a chance do Atlético Mineiro se tornar um Flamengo? Muito pouca, tá? Muito pouca mesmo. Já dei uma palestra aqui sobre o Galo, mas tem um ponto que é: o Flamengo tem capacidade, o Flamengo tem máquina, engrenagem o suficiente para fazer mais de R$1 bilhão por ano, e o Atlético não tem. Porque o Atlético não tem a torcida do Flamengo. Tem uma ótima, linda torcida do Galo, mas não tem a quantidade de torcedores do Flamengo, o engajamento que a torcida do Flamengo tem. Então a cota de televisão, o contrato de publicidade, o match day no estádio, tudo isso vai ser menor do que o do Flamengo. Então não tem a capacidade de ganhar o dinheiro que o Flamengo tem, hoje não tem a organização que o Flamengo tem, então não tem a capacidade hoje de ser um Flamengo, e o normal é que nunca tem. Só se o Flamengo der passos atrás, né? Enquanto o Flamengo patinou, todo mundo era melhor que o Flamengo. Hoje que o Flamengo não patina, fica difícil. E não é que não patina dentro de campo. Fora de campo, um clube muito bem estruturado. Pedro, MTT021. Com o destaque de Felipe Luiz, acredita que haverá uma nova e boa geração dos técnicos brasileiros? Não, nada indica que tenha, tá? Assim, pode até ter mais técnicos brasileiros aparecendo, só que o Felipe Luiz não é fruto de uma melhora coletiva dos técnicos brasileiros. Não existe uma escola brasileira de técnicos formando treinadores por aí, uma metodologia de como jogar, de onde aprender, de como treinar. Tem nada disso acontecendo. Se tivesse, beleza. Apareceu o Felipe Luiz, um grande expoente que deu certo num grande clube, e outros estão vindo por aí. O trabalho do Felipe Luiz para se tornar um muito bom técnico foi individual. Observação enquanto era jogador, dos seus técnicos, dos seus jogos, dos seus adversários, muito estudo depois, mas isso não faz parte de um movimento de melhorar os treinadores do futebol brasileiro. Então não acredito que vai vir uma nova geração de bons técnicos brasileiros, porque basicamente não é que tem uma escola e que tem turmas se formando. Então é um trabalho autodidata, claro que não é autodidata do Felipe Luiz, mas só para essa metáfora aqui de escola, é um cara que fez intercâmbio, por assim dizer, e que voltou com muito conhecimento. Davi QZ, Estevão está melhor que Yamal atualmente? Não. O que acontece é que o Estevão é uma muito boa novidade. É um cara que aparece, é um cara que pode ser tão bom como o Lamine Yamal, mas está também na sua primeira temporada europeia. O Lamine Yamal está na sua terceira temporada europeia. Então o Estevão acho que tem capacidade de vez em quando fazer grandes jogos, mas em outras vezes nem é titular, oscila, não consegue manter o mesmo ritmo do Lamine. O Lamine, que essa temporada parece menos brilhante do que na outra, porque eu acho que perde o fator novidade, mas ele tem mais do que uma participação por gol por jogo. E olha que jogou muitas vezes 50%, 60% do que pode. Então, acho que por serem da mesma idade praticamente, por Estevão também estar em um grande time, acho que os dois podem chegar muito longe, e daqui a 10, 15 anos a gente vê quem é que foi maior. Hoje, pela experiência europeia que tem, pela constância que tem, o Lamine é melhor que o Estevão. Giovanni Emanuel. O que o fez voltar a cobrir o futebol nacional depois de tantos anos cobrindo o internacional? A vida é feita de fases, né? Assim, existe momentos e momentos na nossa vida. Acho que a vida é muito monótona se a gente só viver uma coisa. Eu queria viver outra coisa, queria ter uma nova experiência, testar outras coisas, me desafiar, novas habilidades, voltar ao Brasil depois de tanto tempo e ver se eu voltei melhor do que eu fui, como pessoa e como profissional. Então, assim, o que eu fazia em Barcelona, eu adoro. A cidade nem se fala, mas o meu trabalho também, mas eu queria ver as minhas habilidades e a minha capacidade de fazer outras coisas. Seria muito ruim escolher ficar em Barcelona e não fazer esse teste, essa prova, esse experimento de vir aqui e ver se eu gosto ou não. Então, o que eu fiz na minha carreira foi tentar dar um passo à frente. Acho que é um passo à frente, é uma nova habilidade que eu estou tentando desenvolver. Isso passa por cobrir o futebol nacional, mas também o internacional, né? Eu continuo comentando os jogos da Champions, fazendo vídeos aqui sobre o Barcelona, sobre outras equipes. Então, eu acrescentei mais coisas e não tirei coisas do que eu já fazia. Roger Patrick, qual a melhor época do ano para visitar Barcelona, tanto a cidade como o Camp Nou? Eu gosto de abril e maio. Assim, tem fase e fase. Se você quer mais frio, se você suporta bem o frio, mais dias mais curtos também, novembro, dezembro são bons meses porque não chove. Temperatura em Barcelona também não vai tão baixo assim, fica entre, 10 e 18 por aí, um pouquinho menos, entre 9 e 16.
Então não é tão frio, à noite sim esfria um pouquinho mais, às 6, 7. Não é tão frio, os dias são mais curtos, mas a cidade também é muito bonita. Em abril, maio já está um pouquinho mais quente, já está entre 21 e 23, 25 durante o dia. À noite, um pouquinho menos de 20. Também chove pouco. Você tem mais sol, os dias são mais longos, já tem horário de verão, você aproveita mais o dia. Eu acho os meses mais bonitos. Junho, julho, agosto, setembro é para quem gosta de verão. Gosta de calor, gosta de praia, gosta de festa, são esses meses. Outubro é mais ou menos entre isso de novembro e dezembro que eu falei. Janeiro, fevereiro e março, aí sim é bastante frio e aí chove um pouco mais. Fevereiro e março chove um pouco mais e aí a cidade fica chata de passear. E Camp Nou, que não seja entre o final de maio e agosto, porque não tem jogo, né? Você vai só no museu. Então Camp Nou é entre o meio de agosto e o final de maio, quando tem temporada de futebol. Luiz Ecovitc. Indique empresa para ajudar a resolver papéis para morar na Espanha. Cara, a CB Assessoria, assessoria com um S só, tá? CB Assessoria, um S só duas vezes. A Assessoria, por assim dizer, porque está escrito em castelhano, me ajudou em tudo, absolutamente tudo que eu fiz. Renovação de visto de trabalho, nacionalidade, todos os outros, troca de carteira de motorista, todos os trâmites. Só não fizeram basicamente minha certidão de óbito, mas todo o resto que um ser humano pode fazer, a CB fez para mim. Com muita atenção, trabalho da Camila e da sua equipe, de excelente qualidade. Procura a CB porque eles tratam muito bem, caso a caso, o tratamento individual. Isso aqui nem é publi não, tá? É simplesmente uma dica mesmo para vocês procurarem a CB Assessoria. Luca De Biasi. Fala, MB. A inconstância faz o Chelsea mais perigoso na Champions do que na Premier? É uma muito boa questão e eu acho que é por aí mesmo, tá? Porque um time jovem como o Chelsea, para toda semana estar muito concentrado e conseguir fazer o seu jogo contra vários modelos de jogo diferentes do campeonato inglês, eu acho que tem mais dificuldade de ter a regularidade que a maturidade traz. Em Liga dos Campeões, em torneio de mata-mata, esse time pode a cada jogo ter uma motivação diferente, a cada jogo uma história, todo mundo querendo construir a sua história também. Então, e a gente viu, né, o Chelsea bem na Conference League, que é um torneio secundário, mas depois no Mundial de Clubes e agora na Liga dos Campeões, embora tenha perdido. Inclusive na Champions, nos grandes jogos na Champions, o Chelsea está indo melhor do que perdeu agora. Para quem que o Chelsea perdeu? 2-1 que o João Pedro marcou? Não consigo lembrar. Lembrar, mas tinha empatado com o Karabag, aí ganhou do Barcelona. Enfim, é um time inconstante que no mata-mata da Champions não é bom ter pelo caminho, porque é um time muito bom. Alberto Castelhô, como está a sua paralela no pádel? Tá destreinada, tá? Desde que eu cheguei aqui não joguei pádel ainda, tô com muita saudade. Alberto tá pelo Brasil, né? Se quiser passar aqui por São Paulo jogar pádel, eu quero. Flávia Pereira, lugar indispensável para conhecer em Barcelona. Bairro do Borne. Bairro do Borne é meu lugar preferido no planeta. Ruazinhas pequenininhas, restaurantes, cafés, lojinhas, não entra carro basicamente, você pode andar a pé tranquilamente. Bares, à noite, vida noturna, bairro arborizado, lindo, 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 lindo Borne. Eu morava perto do Arco do Triunfo, do lado do Borne, que é a melhor coisa. A melhor coisa do Borne é morar do lado, porque dentro é um pouco caótico para transporte, supermercado, porque é tudo muito pequenininho, mas morar do lado e andando pro Borne é a melhor coisa do universo. Quem for a Barcelona tem a Sagrada Família, tem as casas do Gaudí, etc. E tal. Ramblas eu diria não, sim, acaba passando porque todo mundo fala, mas só para conhecer, não perca muito tempo nas Ramblas. No Borne sim, pode passar uma tarde, um dia inteiro e a noite no Borne, porque é ótimo. M. Taquerrissa. Real Madrid sem Xabi Alonso seria melhor? Depende, sem Xabi Alonso, mas com quem no lugar, né? Com Ancelotti na temporada passada também foi muito mal. E olha que era um técnico já com um trabalho mais consolidado. Então, sem Xabi Alonso, mas com quem? Não sei, com Wagner Mancini? Seria melhor? Acho que não. Guto Ferreira? Acho que não. Com Klopp? Talvez. Guardiola? Seguramente. Então, simplesmente tirar o Xabi Alonso, não. E eu até acho que é por isso que ele não é demitido, né? Porque hoje não tem um grande técnico para contratar o Xabi Alonso. Eu acho que mandar o Xabi Alonso, embora a não sei que tenha alguma coisa fedendo lá dentro que a gente não saiba,
Mas assim, o time perdeu uma grande vantagem que tinha em relação ao Barcelona, de 5 pontos positivo virou 4 negativo, 9 pontos por conta de tropeços nesse mês, foi um mês muito ruim. Temporada passada, o Barcelona teve um mês muito ruim, né? O Barcelona chegou a ganhar um jogo de 8 rodadas do Campeonato Espanhol. E até essa derrota contra o Manchester City, que eu acho que foi meio lá e cá, e o Real Madrid teve bons momentos, fez 1-0, teve um quase pênalti no Vini, que não é pênalti por muito pouco, teve bola na trave do Endrick, embora o Courtois tenha feito muito mais defesas, o Donnarumma, acho que nenhuma, o Real Madrid só acerta no alvo aqui vai, mas o Bellingham teve um cara a cara que deu uma macavadinha e tal, o Real Madrid teve lá as suas chances, tinha ganhado 4 e perdido uma na Champions, e perdeu do Liverpool, mas seja esse Liverpool, mas é sempre difícil, perder do Liverpool em Anfield, então eu acho que não deveria ser uma crise dessa em dezembro, porque tá tudo em jogo ainda. O Real Madrid não perdeu nada. As sensações acho que são desencontradas. A maior parte dos grandes jogos do Real Madrid não foi bem. Mas a não ser que tenha alguma coisa internamente que os jogadores não estão satisfeitos, que não estão comprando a ideia do técnico, aí sim tem que pensar se vai pra frente ou não. Mas acho que de mau jogo, sim, teve contra o Celta, que foi um muito mau jogo. Contra o Elche também não jogou bem. Contra o Rayo Vallecano, meio que lá e cá, alguns maus jogos, mas não acho que é para mandar um técnico embora com o tamanho do Xabi Alonso para a história do clube como jogador, depois de 3, 4 meses de trabalho. Caramba, Dranca Edu. Qual o resumo da passagem do Lewandowski pelo Barcelona até agora na sua avaliação? Eu acho que é uma muito boa passagem, né? Ano passado fez mais de 40 gols, foi artilheiro do time em todas as temporadas. Um atacante de 37 anos é muito raro de ver por aí. A gente vê que o próprio Cristiano saiu de cena, né? Ele saiu do grande centro do futebol europeu aos 37, não foi? Ele saiu do Manchester United em 2022, ele é de 85, ele tinha 37 para 38 anos. Então, assim, até o Cristiano Ronaldo nessa idade tinha dificuldade de se manter em alto nível. Essa quarta temporada pelo Barcelona acho que sobra, acho que não era necessária essa quarta temporada, acho que já deveria trocar. O problema é que o Barcelona assina com o Lewandowski 3 anos mais 1, então quarta temporada era opção do jogador e não do clube. Mas eu acho que é positiva a passagem dele, é bastante positiva. Chegou em um clube que precisava de um matador, fez muitos gols, é um cara muito trabalhador, que eu acho que passa isso também para os seus companheiros, essa cultura de trabalho. Acho que é positiva a passagem dele com esse último ano sobrando. Se o Hans Flick tiver pulso, porque eu também acho que não é fácil administrar Lewandowski fora do time, e se o Ferran se firmar, para manter Ferran e não Lewandowski, eu acho que é mais positivo ele ser um jogador de segundo tempo. Michael Javiers. Como desenvolver uma boa pergunta para um entrevistado? Cara, depende do entrevistado. Eu acho que a maioria das vezes... A boa pergunta é a que gera boa resposta, só isso. Se você quiser brincar com o cara, fazer ele rir pra caramba e fazer uma pergunta despretensiosa e ele se sentir muito à vontade e responder bem, é muito melhor do que uma pergunta super técnica. O que eu não gosto muitas vezes é de dar uma opinião e perguntar se a pessoa concorda com ela ou não. Ô, professor, a gente viu que o time hoje não jogou bem, não criou nada, não conseguiu finalizar no gol, foi amplamente dominado pelo adversário. O que você vai fazer para melhorar? Cara, quem disse que o time não jogou bem, não criou nada e foi amplamente dominado? Isso é sua avaliação. Isso eu acho que é uma má pergunta, tá? Muito provavelmente eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Mas isso eu acho que é uma má pergunta. Você colocar a sua opinião pessoal e falar como é que você vai mudar isso. Basicamente, como que você vai mudar a opinião dessa pessoa. Às vezes o time não jogou mal e quem está perguntando é que não viu bem. Isso eu acho que é uma má pergunta. De resto, tem entrevistado que gosta de pergunta mais direta, ou que pelo menos se você pergunta uma coisa mais direta, ele tem menos tempo de pensar, de ver como é que ele vai fugir e tal, e vai responder com mais sinceridade. Tem entrevistado que eu acho que precisa de um pouco mais de proximidade, de confiança para responder uma boa pergunta. Então, cada ser humano é um ser humano, cada forma de tratar um ser humano é diferente de outra. Então, não tem uma regrinha de como construir, não. Talvez como desenvolver uma boa pergunta seja como se preparar bem e entender o que você tem do outro lado, né? Um pouco de read the room, uma leitura da situação ali, para saber se o cara está mais estressado, se você pode brincar um pouco mais, soltar um pouco mais, ou tem que ser meio direto, por aí vai. Acho que eu fiz bagunça aqui, fiz bobagem, deixa eu ver. Fiz... Adeilton Freitas 032. Por que em algumas contagens o Messi está com 902 gols e em outras 896? Já respondo depois de me hidratar.
A correta, eu não sei se está em 896, tá? Mas a correta é essa que tem 6 gols menos. Porque tem contagens que contam os gols do Messi pelo Barça B. É Barça B ou Barça C que ele jogou, hein? Acho que era o Barça B. E o Barça B não é um time profissional. Por mais que jogue uma liga profissional, que na época do Messi acho que jogava a segunda divisão da Espanha, e que hoje, por exemplo, está na quarta divisão, mas que, enfim, quarta divisão é divisão, né? Não é um time profissional. É uma filial do Barça. É um clube extensão, por assim dizer. Eu não sei como que seria a nomenclatura em português. Mas não é um time profissional. Joga contra times profissionais, mas não é um time profissional. Então, por isso, não conta. Tá? Se o Messi tivesse feito os 6 gols que ele fez na segunda ou terceira divisão por outra equipe, que estivesse emprestado lá pro Eibar, tivesse feito 6 gols e voltado pro Barça, contaria. Segunda divisão conta. O que não conta é gol pelo Barça B. Isso que não vale. Vasco bid 1. Como está a situação da inscrição de João Garcia com a volta do Ter Stegen? Até 31 de dezembro ele está inscrito no Barcelona. A partir de 31 de dezembro tem que ver se o Ter Stegen vai ficar, se vai sair e tal, para ver como é que vai ser a situação do João Garcia. O normal é que o Ter Stegen saia, ou que o Barcelona consiga contabilizar Camp Nou, receita de venda de camarote VIP do Camp Nou e tal, para ter mais fair play. Ou se o Ter Stegen for negociado, assinar contra o time 1º de janeiro, acho que o Barcelona nem vai dificultar a saída dele, é só se livrar do salário, pega esse salário e usa para inscrever o João Garcia. Acho que será por aí. João Vitim 540. Acha que o Flamengo pode ganhar do PSG se passar do Pirâmides? Acho que sim, eu tenho falado isso, que o Paris Saint-Germain esse ano está com muitos problemas físicos, não está conseguindo manter o mesmo ritmo da temporada passada. 2 tropeços na Liga dos Campeões, né? Tropeçou agora com o Atlético e Clube de Bilbao, tinha tropeçado contra o Bayern de Munique. No Campeonato Francês tem mais, acho que tem 5 tropeços já no Campeonato Francês em 15 rodadas. Tem muitas lesões, então não sei qual que é a importância que o Paris Saint-Germain vai dar para esse torneio. Normalmente já é uma importância pequena. O fato de ser um joguinho só para um time com calendário como tá pode ser menor ainda, que aumenta as chances do Flamengo. Fora que é um time que não está neste momento da temporada com a pegada da temporada passada. O Paris Saint-Germain pode jogar o Campeonato Francês com uma marcha menos. Liga dos Campeões a partir de fevereiro é que você tem que acelerar. E acho que até lá o Paris Saint-Germain quer sobreviver, recuperar jogadores e então na fase decisiva da temporada colocar sua melhor roupa para disputar. Por conta disso, acho que o Flamengo pode disputar. Porque o Flamengo é um bom time. O Flamengo é um bom time. O Paris Saint-Germain é um super time. O normal é não dar. O normal é se enfrentarem em um torneio de pontos corridos, o Paris Saint-Germain terminar na frente do Flamengo. Se enfrentarem em mata-mata de ida e volta, o normal é que o Paris Saint-Germain ganhe do Flamengo. Eu acho que o Flamengo pode competir contra bons times europeus, contra os super times, Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern, os 4 times da Premier, acho mais complicado. O Paris Saint-Germain, que vai ao Qatar, eu acho que não colocará sua roupa de super time. Por isso, acho que é possível, sim, que o Flamengo, uma vez que chegue à final, que ele vença o PSG. Que não é favorito. Não acredito que será favorito quando tem um confronto. Mas eu acho que sai de um 70-30 por um 60-40. Melhora bastante a chance do Flamengo. Samuel Teodoro, como você lida com o envelhecimento próprio e das pessoas que ama? Pô, é uma pergunta filosófica e boa, tá? É uma pergunta que vale conversar com um psicólogo, com amigos, com namorada, porque eu acho que eu lido bem, mas tentando evitar. O meu, principalmente, né? Tento me manter imaturo, tento me manter uma pessoa infantil, infantilizada também, vendo o que os jovens estão fazendo e tentando copiar, a forma de me vestir. Outro dia mesmo eu comprei um boné e um skate. Então é assim que eu lido. Mas sim, tentando evitar, né, envelhecimento, assim, fazer esporte, dormir bem, tomar água, assim, esse ciclo positivo, acho que dá uma retardada no envelhecimento, porque eu me sinto bem, então eu quero me sentir bem por muito tempo. Eu faço 40 anos esse ano de 2026 e eu quero me sentir bem para fazer esporte, para aproveitar com vigor físico. Quero me sentir assim por muito mais tempo ainda. Eu cresci vendo pessoas de 40 anos sendo velhas e eu não quero ser uma pessoa de 40 anos velha, então quero me manter bem ativo para coisa de 20 anos, assim, eu quero ser um sessentão bom. Então, para isso eu preciso ir construindo hoje, né? É assim que eu lido com o meu envelhecimento. Outra coisa é que eu acho muito engraçado que as pessoas me considerem um adulto.
Quando eu vejo que eu sou colunista da Folha de São Paulo, eu penso, achava que só chamassem adulto para essas coisas. Então, pensar que eu vou fazer 40 anos e que eu sou um adulto é meio ser pego desprevenido para esse tipo de situação. E envelhecimento das pessoas que eu amo, aí eu lido mal. Aí eu vejo meus pais ficando velhos, aí eu fico preocupado. E eu lembro como que eram meus pais com 40 anos, porque eles me tiveram aos 22 e já foram pais aos 19 do meu irmão. Então, quando meus pais tinham 40, eu tinha 18 anos. Eu lembro dos meus pais com 40 anos e eu vejo meus pais hoje com 60, que estão novos ainda, mas que o tempo está passando para eles. Um pouquinho mais cansados e tal. Embora eles tenham um pique para dirigir, que é absurdo. Então, isso me pesa um pouco mais. Isso para mim é um pouco mais difícil, assim, pensar que as pessoas que eu amo, meus pais, por exemplo, estão ficando velhos. Eu queria que não ficassem nunca, que eles fossem os mesmos de antes. Eu lembro que em 2012 a gente fez uma viagem de família. Eu, meus pais, meus irmãos, a gente foi Itália e França. Foi uma grandíssima viagem, porque em 2012 a minha irmã é de 92, ela tinha 20 anos, ela era mais nova e já era adulta. Os meus pais são de 64, em 2012 eles tinham 48 anos. Então, se meus pais estavam numa idade boa zona, eu e meu irmão estávamos já perto dos 30 e minha irmã com 20. Então, todo mundo era adulto, com muito pique. Acho que hoje essa viagem seria diferente. Meus pais adoram viajar, passeiam pra caramba, mas não seria andar 15 quilômetros por Paris, andar não sei quantos mil quilômetros em Milão, sair todos os dias. Já seria um pouquinho diferente essa viagem 13 anos depois. Mas é a vida. Wesley Noronha, tá com saudades de Barcelona? Muita, todos os dias. Eu tô igual quando você termina um relacionamento, que você não quer ver as redes sociais da pessoa, você não quer saber dela, porque você tem medo daquilo ali te afetar de alguma forma. Eu tô assim com Barcelona. Foi, sem nenhuma dúvida, o término mais difícil da minha vida. Eu não consigo ver nada de Barcelona. Eu tirei Barcelona da minha previsão do tempo do celular. Eu sabia quando eu vinha pra cá que isso aconteceria. Eu sabia exatamente as coisas que eu estava perdendo e eu escolhi perder em troca das coisas que eu vim buscar por aqui. Mas eu sinto muita saudade. Sinto saudade do friozinho que tá fazendo lá agora, sinto saudade da minha academia ao céu aberto, sinto saudade das calçadas amplas e poder andar com o celular na mão, de fazer tudo de bicicleta, de passear em restaurantezinhos e que os cafés não sejam esses cafés de Starbucks, mas nada contra Starbucks, uma ótima marca, quiser patrocinar aqui o canal, mas coisas mais frescas e, enfim. Sinto saudade, muita saudade dos meus amigos, sinto saudade de jogar pádel, sinto saudade da praia, absolutamente tudo, absolutamente tudo. Então sinto sim, fazer o quê? Irã Neto 29, acredita que o Lamine Yamal será um novo Messi no Barça ou sairá caso receba uma ótima proposta? Não acredito que será um novo Messi, nem por qualidade futebolística, porque ninguém foi, e também não acho que vai ser um cara que vai ficar 15 anos no Barcelona, fazer uma carreira absurda e tal. Acho que tem algo na personalidade dele, do pai dele, que outro dia inclusive arrumou confusão, né? No estádio do Betis. Não sei se arrumaram confusão, ele arrumou confusão, comemorou os gols perto da torcida do Betis, comemorou demais e os caras encresparam com ele ali. Pelo que me parece um pouco de personalidade dele, do pai. Não acho que é um cara que vai querer assentar em Barcelona, vida tranquila, conquistar as coisas por aqui. Acho que em algum momento, sei que 4, 5 anos, que o Lamine vai querer sair do Barcelona e talvez que o Barcelona também queira que o Lamine saia. Acho que é o que vai acontecer. Ângelo XXS. Você é pequenininho, né, Ângelo? XXS? Como uma pessoa consegue ter uma enciclopédia de futebol na ponta da língua? Cá entre nós, eu acho que hoje em dia isso não é mais necessário. Por exemplo, uma das pessoas que me fez querer ser jornalista é o PVC. A minha geração é formada por PVC. Por essa memória futebolística e também pelo rigor jornalístico do PVC, né? O PVC é um jornalista de manual, de apurar, de fonte, de ligar toda hora e tal. Então tudo isso me encantou, acho que encantou toda uma geração. Quando eu vejo o PVC hoje, que ele sabe todas as escalações, o que aconteceu em 1947, eu acho incrível, mas eu não tenho a menor pretensão, e eu já tive, assim, pretensão de querer fazer tudo que o PVC fazia, decorar coisas e tal. Eu não tenho mais a menor pretensão de saber essas coisas.
porque eu não acho que isso vá me fazer, pelo menos a mim, um jornalista melhor. Me faz um jornalista muito melhor eu saber o contexto do futebol brasileiro, do futebol europeu, e eu entender por que aquele atacante, quando volta um pouco para o meio, o espaço que ele abre, que será utilizado pelo outro atacante, isso não é ser uma enciclopédia, isso é assim, ter um pouco de conhecimento de visão de jogo. Eu não tô falando que o PVC não tem, tá? Pelo amor de Deus, eu tô só elogiando o PVC aqui. Mas que eu prefiro gastar o meu tempo e energia com isso do que em saber escalações, o que aconteceu em tal campeonato. Então, vira e mexe, a TNT faz joguinhos de fala aí 10 jogadores que jogaram por Real Madrid e Juventus. Eu não consegui falar. Outro dia me fizeram exatamente isso. Eu não lembrei do Cristiano Ronaldo. Porque eu esqueço. Agora, eu tenho que saber como que o Cristiano jogou na Juventus. Se ele jogou bem, se ele jogou mal, se ele foi bem, o que aconteceu com o time financeiramente, como que era a Juventus antes do Cristiano, como que a Juventus ficou pós-Cristiano Ronaldo. Essas coisas assim. Danilo jogando na Juventus no Real Madrid, acho que eu também não lembrei. Como que foi o Danilo na Juventus, as posições que ele jogou, por que ele saiu, o que aconteceu entre ele e Thiago Motta, como que foi o Danilo no Real Madrid. Essas coisas eu acho mais importante do que lembrar quantos jogadores jogaram pelos dois times. Então, acho que a gente tem tantas respostas para coisas que são fáceis de saber na palma da mão, no celular hoje em dia, que não é mais necessário ter toda essa memória futebolística. Outras coisas a gente não consegue ter fácil na nossa mão. Como que o cara jogou, se ele foi bem, se ele foi mal, o que aconteceu com o clube. Enfim, para isso, para tudo que o dinheiro não compra, você usa uma coisa. Para o que o dinheiro compra, Mastercard. Não tinha um slogan que era assim? Enfim, não lembro como é que era o slogan. Tá vendo? Não lembro nada de nada. Mas enfim, eu prefiro gastar minha cabeça, minha energia, meu fosfato com outras coisas que não memória futebolística. Basicamente é isso. A última pergunta, Andrei Miguel. Neymar no Liverpool, você acha que seria uma boa? Abraços, MB. Cara, o Liverpool tá metendo Salah no banco de reservas pela pouca capacidade defensiva dele. Salah, que é um cara que consegue jogar todos os jogos, que tá fininho, que consegue ter um desempenho físico ótimo. O Neymar, a grande questão dele é física, ele não joga, cara. Então, desce daí, Andrei. Se você acha que o Neymar tem condição de jogar no Liverpool hoje, ou jogar num clube com o Liverpool nesse nível de exigência, desce daí, cara. O Neymar tá num nível de exigência que no futebol brasileiro a gente viu ele brilhando contra os times rebaixados, contra o Sport e Juventude. Eu quero ver o Neymar bem fisicamente no ano que vem, jogando como ele jogou essa reta final de Campeonato Brasileiro, várias semanas seguidas. Aí ele pode ser útil para jogar no futebol brasileiro. Liverpool e companhia limitada é uma rotação de futebol que não faz parte mais da carreira do Neymar. Não é possível que a essa altura do campeonato, Andrei Miguel, você não sacou isso. Se o Salah não tá jogando, se o Salah, que ele é como instituição e fisicamente, se ele não tá conseguindo seguir o ritmo do time, o que dirá do Neymar? Isso aqui não é uma declaração de hater do Neymar, tá? Eu gosto do Neymar, acho ele tecnicamente excelente. É que esse trem aqui para ele físico já passou. E eu acho que não vai parar mais na estação dele. Então é isso. Meu povo, quase 50 minutos numa sexta-feira de noite. Vocês têm o final de semana inteira para assistir isso. Por favor, dá uma moral aí. Deixa um like nesse vídeo, faz essas coisas, hypa, comenta, essas coisas para engajar, para agradecer eu ter feito conteúdo para vocês poderem lavar louça de ressaca no sábado de manhã e arrumar a casa, porque sábado é dia de arrumar a casa. Um beijinho para vocês, hein? Vai aproveitar o final de semana. Tchau, tchau.